Olá, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Hoje vamos estudar aqui o capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse capítulo 29, e também convido você a compartilhar essa mensagem. Ontem tivemos um dia muito triste e doloroso. Perdemos uma irmã missionária, pregadora da palavra do Senhor, a irmã Sueli, do Espírito Santo, que era moradora lá de Santos, uma mulher que nos auxiliava muito no evangelismo, e infelizmente ela descansou no Senhor. Por isso que ontem eu postei ali que estava de luto e ainda continuo de luto. Peço a vocês que orem pelo esposo da irmã Sueli, que ficou, a esposa, os filhos, os netos. Orem por eles. E nesse momento eu convido você também a curvar a sua fronte, e vamos ter uma palavra de oração antes do estudo da palavra. E compartilhe também essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos orar a Deus? Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de mais um dia. Pai querido, Pai de amor, que o Senhor possa cada vez mais, Senhor, abrir o nosso coração para estudarmos a tua palavra, para nos prepararmos para o breve encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Pai querido, Pai de amor, diante de todos os acontecimentos, nós sabemos que o Senhor está voltando a esta terra para nos buscar, e que possamos cada vez mais nos entregar à tua vontade, Senhor Deus. Por isso, ó Pai, abra o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender agora a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é A Carta de Jeremias aos Exilados, ou Cartas de Jeremias aos Exilados. Jeremias não escreveu só uma carta, mas ele escreveu outras cartas endereçadas aos exilados, aos filhos de Israel, aos filhos de Deus, que foram levados cativos no ano 605, no ano 597 e no ano 586, 587 a.C. Jeremias escreve cartas confortando eles no exílio. Então, vamos então à leitura do texto propriamente dito. Olha aí para o capítulo 29, no versículo 1, que diz assim: São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Amigo, aqui Jeremias vai escrever cartas para confortar o povo lá no exílio. Vamos abrir um parênteses que eu quero falar com você. Nós vivemos no exílio aqui nesse mundo. Esse mundo, ele tenta nos escravizar, ele tenta nos subjugar. Querido amigo e querida amiga, querido irmão e querida irmã, saiba que o exílio, apesar de onde nós estamos vivendo nesse mundo, ele não é a nossa casa. Paulo vai dizer que aqui não é a nossa moradia, a nossa casa é o céu, a nossa casa é ao lado do nosso Criador, é ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui é um exílio, mas Jesus já pagou o preço para nos resgatar desse exílio. Jesus já pagou o preço para nos tirar daqui. Então, eu e você precisamos entender quais são os planos de Deus, mesmo vivendo no exílio do pecado, no exílio da escravidão que esse planeta impõe sobre os filhos de Deus. E aqui agora você vai ver como que Deus queria que o povo vivesse lá na Babilônia. Olha só que interessante. Presta atenção para a sua Bíblia, que diz assim: a carta, no verso 3, a carta, aliás, depois que saíram de Jerusalém, verso 2, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá, e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã. A carta ela não era tão difícil de ser transitada entre um reino e outro reino. Por quê? Porque havia muitas pessoas transitando
de um lado para o outro, porque quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém, ele faz de Jerusalém um lugar vassalo, um lugar onde ele tinha livre acesso. Então, pessoas tinham livre acesso tanto ali quanto também lá na Babilônia, tanto em Jerusalém quanto na Babilônia. Então, para levar uma carta para lá não era tão difícil assim, tá? Então, assim diz o Senhor, olha o que está escrito na carta. O Deus de Israel, gritou a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Diz assim, edificai casas e habitai nela. Plantai pomares e comei o seu fruto. Ou seja, aceite e submeta à vontade de Deus nesse lugar. Viva nesse lugar. Plante nesse lugar. Ou seja, quando Deus está mandando plantar, é porque Deus está dizendo para eles, olha, vocês não vão ficar pouco tempo aí, vocês precisam comer. Vocês precisam viver aí, se ambientar aí. É fácil? Não. Mas somente assim vocês conseguiriam também testemunhar do amor de Deus nas terras pagãs da Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Versículo 5. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai a vossos filhos maridos, filhas a maridos, para que tenhais filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Ou seja, continue crescendo como nação, continue crescendo como povo, mesmo vivendo no exílio. Continue vivendo, porque quando você para de viver, você começa a reclamar e para de testemunhar. O Filho de Deus, quando ele para de querer crescer em graça, em sabedoria, ele para, querido, de multiplicar, de dar frutos para Deus. Então, o povo precisava de algo, precisava mostrar algo para aquele povo. O povo precisava mostrar que, apesar de tudo, ainda restava esperança. Procurai a paz da cidade para onde vos deterei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Que fantástico, queridos, que fantástico. É Deus dizendo assim, olha, para onde vocês vão, saiba que nesse lugar vocês poderão viver em paz com as outras pessoas. É Deus dizendo assim, sabe, a minha carta que eu estou escrevendo para o povo da Babilônia, ela tem algum significado. Trazer esperança para aqueles que não têm esperança. E também pedir para aqueles que não aceitam o jugo de Deus, que eles agora possam aceitar o jugo de Deus. Queridos, aqueles que viviam sem esperança ali na Babilônia, precisavam de um momento de esperança. E esse momento de esperança, o povo de Deus poderia trazer ali para aquele povo que estava vivendo no paganismo total. Então, aqueles que viviam sem esperança poderiam ter esperança vivendo ao lado de um povo temente a Deus. Então, quando você está vivendo aqui nesse mundo, se você é uma pessoa temente a Deus, saiba que você traz esperança para aqueles que estão vivendo cativo no pecado, que não há mais esperança para eles. Sabe, às vezes a gente vai num velório de alguém que se descabela, parece que está querendo arrancar os cabelos, enquanto a gente vê um outro velório de pessoas que louvam a Deus, pessoas que cantam, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que desde agora dorme no Senhor. Então, a morte para o cristão, para o justo, não é a última palavra. A última palavra é Cristo para ele, porque ele morreu em Cristo. Agora, entenda uma coisa, essas pessoas que estavam sendo levadas para a Babilônia precisavam continuar vivendo e testemunhando ali. Então, Deus pedia que eles testemunhassem e aceitassem das mãos de Deus o jugo, a vontade de Deus. Deixar o Senhor realizar a vontade dele na vida daquelas outras pessoas que estavam ali. Ainda que seja uma reação difícil, ainda que seja algo temporal que você vai ter que fazer ali, saiba que vocês precisavam testemunhar de Deus naquele lugar. Era essa mensagem que estava naquela carta, e Deus então pede para o povo viver ali. E aí Deus então vai falar assim, olha só essas palavras, assim diz o Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, ou seja, enquanto os falsos profetas diziam que era apenas 2 anos, Deus está dizendo, não,
é 70 anos. Não confie nos falsos profetas. E aí, Deus está dizendo, eu, verso 11, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, ou seja, vocês não estão sendo enviados para o exílio porque eu odeio vocês, não, ao contrário, eu amo vocês, mas se você me invocar do todo nome, se então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ou seja, mesmo vivendo no exílio, Deus está dizendo, estarei com você. Mesmo a gente vivendo nesse mundo de pecado, nesse mundo que quer nos escravizar, Deus está conosco, Deus quer nos proteger, e um dia Deus quer nos libertar para sempre das armadilhas da morte, das armadilhas do pecado, para que um dia possamos viver com Ele para sempre nas mansões celestiais. Então, se você também fizer isso, invocar o nome do Senhor, orar a Ele, Ele vai te ouvir. Mas, se você hoje aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida, sabe, esse povo aqui precisava aceitar a vontade de Deus na vida deles, para que eles pudessem, um dia mais tarde, retornar para a sua terra. Viver numa terra pagã, para os judeus, era uma maldição. E Deus está dizendo, não é uma maldição, é uma bênção, porque eu também tenho pessoas que eu quero salvar aí na Babilônia. Você sabia que Nabucodonosor, ele se arrependeu e morreu em Cristo? Você sabia disso? Por que Nabucodonosor aceitou o Deus de Israel? Porque Daniel e seus amigos testemunharam de Jesus naquele lugar. Se você testemunhar de Jesus no exílio deste mundo, muitas pessoas vão aceitar Jesus como seu Salvador. Por isso que ainda estamos aqui, por isso que o justo ainda está aqui, nós ainda estamos aqui, porque Deus ainda tem uma missão na nossa vida para mostrar às outras pessoas. Então, buscar-me-eis e me achareis no exílio, quando me buscares de todo o coração. Você não pode me buscar somente pela palavra, mas pela atitude. Sereis achado de vós. Eu vou fazer você me encontrar. Que Deus maravilhoso, que Deus fantástico. Aí ele vai continuando, discorrendo aqui. Vós dizeis o Senhor nos suscitou profeta na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi. Sabe, existia ali muitos falsos profetas que diziam que Jeremias era um falso profeta, mas Deus mostrou, no final de tudo, que os 70 anos se cumpriram como ele havia dito. E aí, queridos, para encerrar aqui, Deus está falando aqui a respeito de como esses falsos profetas estavam enganando o povo, a ponto do povo um dia ser perseguido com espadas. No verso 20, vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Ouve a minha palavra, sabe? Aqueles que estavam lá em Jerusalém, que não queriam ouvir a palavra de Deus, estavam condenados, foram mortos, mas aqueles que foram levados para o exílio poderiam, sim, ter a oportunidade de serem resgatados, mesmo vivendo no exílio. Como? Se aprendessem ou se entendessem a disciplina de Deus e vivessem à altura desse nome todo-poderoso. As cartas que Jeremias enviou para os exilados na Babilônia é a mesma carta que hoje Deus deixou para mim e você, que é a palavra dele, para que eu e você possa viver neste mundo que quer nos escravizar. Aqui é um exílio. Em breve nós sairemos daqui para morar com o Deus Todo-Poderoso, porque essa terra não é a nossa terra. Esse lugar não é o nosso lugar. O nosso lugar é o lado do Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém.